Caros alunos, tudo bem? A gente está continuando com a aula, né? E a gente tinha é, falado sobre a família, né? E a gente agora ia começar a falar sobre os gêneros. E o primeiro gênero que eu queria falar era Queribola, né? Um, ele é um grupo, né? Ele tem 24 espécies, né? E o que eu acho eles bem interessantes, não ocorre aqui no Brasil, né? Mas eles são bem interessantes porque eles são conhecidos como os morcegos ulibets, né? Que nem vocês já devem ter ouvido falar do mamute lanudo, né? Então existem morcegos lanudos, né? Eles têm uma pelagem densa e cheia, né? Até no rosto, né? É bem comprido. Enquanto que a maioria dos morcegos, no rosto, o pelo é curto, né? Se não for nu. Esse gênero tem bastante espécies no sudoeste da Ásia, algumas espécies na África e algumas mais na Nova Guiné. Eles gostam de florestas, né? E eles normalmente estão em grupos pequenos, né? Se pendurando na folhagem, né? Aí a gente vai falar de várias espécies, né? As que estão ameaçadas até certo ponto são querivola africana, né? Que é numa pequena área na Tanzânia, né? Querivola flora está presente em Bornéu, né? E partes do Vietnã. É, mas isso aí pode ser várias espécies, né? Ela é ameaçada porque nessa região a floresta tropical está sendo destruída em larga escala, né? Que mais? Ah, oh, se um dia vocês forem para Bali, talvez você encontre essa espécie, né? Um Crivora flora, né? Intermédia é o mais dependente das espécies. Bom, ele tem um monte, né? Aqui vocês podem ler no livro, né? Mas esse aqui é o mais espetacular deles. Esse aí é o motivo porque, né, queria falar desse gênero, né? Kiribola picta, né? Ele tem uma ampla distribuição, vai da Índia, né? Ah, e até a China, né? O sul da China e Java e Bali, né? E né, ele é um morcego lanudo, os pelos bem compridos, né? E uma coloração maravilhosa laranja, né? Um laranja forte nas costas e um laranja claro a branquinho no peito, né? E ele faz parte desse grupo, né? Dos morcegos lanudos, os morcegos pintados, né? Painted bats, né? Aqui diz que tem 16 espécies, mas a gente viu que esse livro é mais antigo que esse. Esse aqui já tem 24 espécies, né? É, e é, eles, né, são pequenininhos, né? Eles têm em corpo e cabeça tem entre, sei lá, né, 4 a 5 centímetros de comprimento. E eles tendem a ficar em pequenos grupos nas árvores, né, em ninhos de passarinhos e prédios. E quando você olha eles, às vezes você acha de que são folhas mortas ou não, um ninho de vespa, né? Uma espécie foi encontrada se pendurando, dormindo, numa teia de areia, né? E eles são encontrados, né, na Índia, na África, nas Filipinas, na Indonésia e na Austrália. Eles voam meio como uma borboleta, né? Fluttery, né? É, e eles saem no final da tarde, né? Ou seja, ainda é dia, né? Late in the evening, for instance. Né? Evening é quando começa a anoitecer, né? Na África Central. Então, assim que começa a escurecer, né? Eles podem aparecer, né? E os jovens nascem em outubro, né? Então, esse aqui é o Painted Bat, né? Eu acho ele espetacular. Eu acho ele uma coisa mais linda do mundo. Algum dia eu quero ver, né? Ele não esse aí não é muito preocupado, né? Se vocês forem para Sri Lanka, né? Na Índia, Bangladesh, sul da China, Mianmar, Sudeste Asiático, Malásia, enorme distribuição, né? A gente não sabe por que ele tem essa coloração. O corpo e as asas são laranjas com preto, né, nas asas, e a barriga tende a ficar mais clarinha, chegando até a ser branca, né?
Ele é uma espécie que gosta de floresta seca e visita plantações, né? Ou seja, pode ser mata secundária ou mesmo um pomar, né? E eles saem logo depois do pôr do sol para ficar se alimentando durante 1 ou 2 horas, né? Ele pega a vegetação próximo da folhagem e, e próximo do chão. Então eles gostam desse espaço aí, né? Edge clutter, né? Esse morcego já foi observado em casais, macho e fêmea, e o casal tem um filhotinho, né? E eles estavam todos, cada família, né? Pai, mãe, filhinho, nas folhas de bananeiras, né? Secas. Eles gostam de ninhos de passarinhos. E a perda dessa floresta seca e tem afetado eles, né? Então isso aqui é outro, né? Várias coisas. Todo mundo é encantado com esse morcego, né? Eu quero ver. Agora, tem outros, né? Então, por exemplo, esse aqui também, né, não chega a ser tão espetacular, mas um morcego lanoso, peludinho, parecendo um mamute, só que pequenininho. Isso aí é interessante. Eles têm de 4 a 7 gramas, é o Dark Woolly Bat, né? E é uma nova espécie, foi descoberta em 2017. O DNA mitocondrial nuclear é bem diferente de Hardwick, por isso de que ele era confundido, né? Ela é encontrada em Taiwan, que é a única espécie de crivolo encontrada em Taiwan, por isso não dá para ver no mapa. O Taiwan é pequenininho, né? Taiwan é a China nacionalista, né? Depois que o Mao Tse-tung, né, conquistou a China para o Partido Comunista, né? O Chiang Kai-shek foi com a sua família, né, para a ilha de Taiwan, né, Formosa, e estabeleceu a China nacionalista, né? E a China nacionalista é uma democracia, né? E se chama, né? Eles disputam com a China, né? Espaço nas Nações Unidas e assim por diante. A maioria dos países reconhece a China e aí não reconhece Taiwan, né? Eles têm uma primeira-ministra que é mulher, né? E eles se deram muito bem na pandemia, né? Do coronavírus, porque eles conseguiram controlar bem. É, e tá numa ilha ajuda, né? Eles têm um rostinho, né? Ele é marrom, tem um rostinho cor-de-rosa, né? E orelhas triangulares, pequenas, né? Os machos sempre são menores que as fêmeas. Pouco se sabe sobre ecologia nesse momento, mas ele parece ser altamente dependente de floresta. E como só e gosta de morar em prédios e cavernas, e né, provavelmente está pensado. Ele tem esse voo de borboletas devagar, fluttering, perto da vegetação, né? Esse aí é o Crivola hardwick, né? Que ocorre em boa parte do resto. Então, Taiwan achava que era a mesma espécie, não é? O DNA mitocondrial, o DNA nuclear diz que é outra espécie, né? Esse ocorre desde florestas úmidas a secas. E ele gosta de áreas abertas também, pode ser encontrado pageando na área da fazenda. Ele tem uma pelagem densa, que pode ser do marrom avermelhado ao marrom, né? E tem olhinhos bem pequenininhos e um focinho cor-de-rosa, né? Agora, esse morcego tem uma relação simbiótica com essas plantas carnívoras, a pitcher plant, né? Todo dia eles ficam dentro dessas plantas e um indivíduo, mamãe, estava um em cada dentro de uma planta. As fezes do morcego alimentam a planta com nutrientes, principalmente nitrogênio. Afinal, 33% do nitrogênio total da planta
é derivada do cocô de morcego. Então eles vão comer insetos, voltam e defecam a casca dos insetos, rica em nitrogênio e urina, isso, aquilo, para a planta. Então, é uma reação simbiótica, né? Planta carnívora não precisa fazer matar insetos, porque tem um matador de insetos cagando dentro dela, né? Ah, e esse morcego aparentemente não está em declínio, né? Já esse, o Querívula lanosa, ele é menorzinho, né? Esse aqui. Não, esse aqui tem 4 gramas, né? E o tamanho é 8 a 9 centímetros, mais ou menos. Esse aqui tem 8 centímetros, o peso varia de 6 a 8 gramas, né? Mas ele aqui está Common Mulibet, Lesser Mulibet, né? Ele é encontrado, adivinha onde? Ásia, África. É. É, e pode ser um complexo de espécies, né? O que é interessante dele é que ele não ocorre na mesma região que esse, né? Mas a ponta dos pelos é branca. Então ele tem esse aspecto cinereus, né? E ele gosta de florestas ao longo de rios, né? Então a mata ciliar e outros ambientes úmidos. Ele pode ser encontrado na floresta semidescida seca e na savana. Ele está normalmente em pequenos grupos, inclusive em ninhos de aves, né? Então tem aquelas aves coloniais, no meio delas, principalmente se o ninho está abandonado, você vai encontrar esse morcego. Ele tem esse voo de borboleta e ele pega insetos próximos da vegetação e também na vegetação. Enquanto que ela é distribuída amplamente, não é pouco comum. Em algumas populações podem estar ameaçadas, né? Agora esse aqui, ó, esse aqui é fantástico, né? Porque ele é tão peludo, mas ele é tão peludo que parece um personagem do desenho animado, né? A gente não sabe muito, né? Ocorre na Malásia, Bornéu e Tailândia. Ele é minúsculo, né? E, é, e compete com aquele Bumblebee Bat, Cassianicteride, para ser o menor mamífero do mundo. Agora, como a gente tem poucas espécies, a gente não sabe qual que é a média para essa espécie. Uma característica dele é que os olhinhos são minúsculos, né? Então, se vocês olharem de perto da base da orelha, vocês vão ver um olhinho que é um cisco, né? Não dá para entrar cisco no olho dele porque o olho é o tamanho de um cisco, né? Ele vive na floresta primária, né? E caça no subbosque, voando bem devagarzinho, com grande habilidade e pegando os insetos de cima das árvores, né? O habitat dele está sob pressão, pois a floresta toda, ó, das grandes florestas no mundo, mais ameaçada é a da Ásia. População muito grande e o pessoal está rapando. Da África também está ameaçada e no Brasil até que estava bem, né? Teve um período na época do Lula de que o pessoal botava optante, né? Então de PT e aí podia passar sem fiscalização, né? Só que a repercussão global foi tão ruim que boa parte do governo Lula e no governo Dilma houve um esforço muito grande de conter o desmatamento. Mas com esse governo aí, ó, tá rolando. Então, né, a gente está liderando, né? Faz muito tempo que a gente não tinha níveis de desmatamento tão alto, né? Mas na Ásia, o desmatamento chega a ser muito grande, eles alimentam o mercado lá chinês e as florestas estão bem ameaçadas, né? E esse morcego provavelmente está declinando por causa disso, né? Crivola pelúcida ocorre, tem uma distribuição ampla na Ásia, né? Tailândia, Malásia, Java, Sumatra, Bornéu e as Filipinas, né? Ele é bem pálido, né? Do meio cinza amarelado, que as asas são transparentes. E os ouvidos também, né? É, e o rosto é delicado e pontudinho, né? E os olhos, claro, nesse grupo é bem pequenininho. Ele gosta da floresta primária, às vezes quando na secundária, e fica nas folhagens, né? Seca.
e outros lugares abrigados. O voo é lento, mas bem ágil, e ele pega todo esse grupo, pega insetos próximos da vegetação ou pousados na vegetação, né? A ecolocalização é mais alto, é, mais, né, mais alto assim, bota mais energia e tem um mais baixo, né? Um tom mais baixo, né? Então, alto e baixo, né? É comparado com os outros, né? As fêmeas nascem um filhote único uma vez por ano, né? E eles carregam os filhotes quando elas vão forragear. Depois, eles fica pesadinho, eles deixam em casa, né? É, a gente acredita que cortar a floresta, eles gostam de floresta, né? Esse gênero. Então, reduziu a distribuição em 30%. É que é pelúcida, né? E o detalhe é as asinhas. As asinhas são o que torna ele interessante. Não é tão estupendo que ele voa, né? Um com as asas laranjas, esse aí para mim é o mais estupendo de todos, né? Mas esse aqui, né? Pequenininho, bem clarinho, né? E com as asas e as orelhas quase transparentes, pelúcida, né? 4 gramas, isso aí eu gostaria de ver, né? E é isso. Agora, aqui a gente tem alguns outros gêneros, mas eu vou falar mais adiante junto com miotes, né? É, então, vou interromper, né? Então, a gente terminou o segundo bloco. Vou fazer os blocos pequenininhos, aí fica mais fácil de assistir, né? Isso, eu não sei se eu achar que está demorando demais, aí talvez dê um tiro maior, né? Mas no momento vai para blocos pequenininhos, né? Interromper a gravação.